Olá, bem-vindo a mais um podcast O Assunto É. Eu me chamo Ana Paula Nóbrega, sou uma mulher branca de cabelos castanhos escuros abaixo dos ombros e estou vestindo uma blusa na cor branca. Bem, estamos na segunda semana dos Juizados Especiais, que é promovida pelo Conselho Nacional de Justiça em parceria com os demais tribunais de todo o país. E hoje iremos falar sobre os Juizados Especiais do Rio Grande do Norte. Também conhecer um pouco mais sobre como ajuizar uma ação nos Juizados Especiais e como é realizado todo esse procedimento. E para isso, estamos aqui com Rosa Japiaçu e José Iranildo, que são servidores dos Juizados Especiais do Rio Grande do Norte. Sejam bem-vindos. Tudo bem, eu me chamo José Iranildo, sou moreno claro, utilizo camisa amarela, cabelo curto. Isso aí. Olá, tudo bem? Eu me chamo Rosa, sou uma mulher branca, uso óculos, cabelos escuros, cacheados, estou vestindo uma blusa de cor marrom. Pois bem, muito obrigada por aceitarem participar do nosso podcast. E aí, para a gente iniciar o nosso bate-papo de hoje, eu gostaria de falar sobre os juizados especiais, de maneira geral, né? A gente sabe que os juizados especiais são caracterizados por solucionar questões de pequena complexidade, conhecido também como pequenas causas. E aí eu gostaria que vocês explicassem um pouquinho para quem está nos acompanhando o que significa ajuizar uma ação nos juizados especiais. Muito bem. É uma pergunta interessante, que o termo ajuizar ele não é um termo muito comum para as pessoas, até mesmo porque a lei, quando criou os juizados, ele não se refere à terminologia ajuizar, e sim à termação. Mas esse termo ajuizar ele já é bastante utilizado pela gente, e ajuizar uma ação significa todo o procedimento que o cidadão faz ao procurar a justiça para resolver um problema. E isso é feito exatamente o quê? Ele vai, diante de um problema, ele procura a justiça com a documentação, certo? Ele vai ser atendido, primeiramente, vai ser feita uma triagem que tem o objetivo de verificar se aquela demanda dele é possível ser ajuizada no juizado, porque muitas vezes as pessoas procuram a gente e aquela demanda não é uma demanda para juizado. Sim. Ou é uma demanda, em alguns casos, para a Justiça Federal, como, por exemplo, casos que envolvem a Caixa Econômica Federal, tem algumas situações. Então, nesse primeiro momento, ao procurar o setor de ajuizamento, a pessoa ela vai receber essa orientação. Se for uma demanda para juizado, o que é que vai acontecer? Ele vai ser feita uma triagem, ver se a documentação dele está correta, aí a partir daí vai ser gerada uma senha e ele vai ser atendido por um servidor que vai analisar a documentação, vai ver o caso em si, vai ser contado pela pessoa, estando tudo ok, aquilo que ele disser vai ser reduzido a termo, ou seja, vai ser feito um documento que a gente chama petição inicial. Esse documento vai conter um relato resumido do problema relatado pela pessoa. Vai ser feito o quê? Juntado os documentos e feito, ou seja, qual é a solução que a pessoa deseja. Então, ajuizar a ação é exatamente todo esse conjunto de procedimentos que vai ser concluído com a distribuição daquela demanda para um juizado. Então, todo esse processo que envolve, desde a chegada da pessoa ao juizado, ser feita uma triagem inicial com a documentação e a conclusão do atendimento com a distribuição da demanda para um juiz, faz parte do processo de ajuizar uma ação. Perfeito. E a gente sabe que são demandas de pequena causa. Quais são essas demandas? Vocês poderiam citar alguns exemplos para o pessoal entender melhor? O juizado, como você já falou, é muito comum as pessoas chegarem, eu vou ali nas pequenas causas, nas pequenas causas. As pequenas causas se dão exatamente por causa das demandas que são recepcionadas do juizado, elas terem alguns limites. Por exemplo, em relação à pessoa ir ao juizado, ele não pode, a causa dele ela não pode ultrapassar 20 salários mínimos. E envolve as mais diversas demandas de relação de consumo,
produtos, planos de saúde, acidentes de trânsito é muito comum, problemas relacionados a viagens, como passagens aéreas e todas as coisas. Na verdade, a gente sempre diz o seguinte: todas as causas do juizado são causas que não envolvam uma complexidade que seja necessária uma perícia e de cujo valor não ultrapasse. Se a pessoa for sem um advogado, não ultrapasse 20 salários mínimos, que hoje seria 30.360. E o que seria não ultrapassar 20 salários mínimos? Significa que a demanda da pessoa, todos os pedidos que ela deseja fazer, quando a gente soma o valor monetário desses pedidos, ele não pode ultrapassar 20 salários mínimos. Aí ela pode ir ao juizado, pleitear a assistência do Poder Judiciário, desde que a causa dela não ultrapasse 20 salários mínimos. E se ultrapassar 20 salários mínimos, até 40 salários mínimos, ela ainda pode recorrer ao juizado, mas aí teria que ter assistência de um advogado. Então, em regra, as pessoas que procuram o Poder Judiciário para resolver suas demandas, sejam de telefonia, de energia, com a COSERN, com a CAERN, plano de saúde e uma série de outras demandas, se não ultrapassar os 20 salários mínimos, a gente está tendo lá. Ou seja, as causas são as causas mais diversas e variadas. E em ações sociais como essa que a gente está passando agora pela Semana dos Juizados Especiais, tem demandas específicas que vocês observam que é a maioria que vocês recebem, ou é realmente, como vocês já percebem no dia a dia, relacionado a questões como água, energia, internet? As demandas que a gente está acostumado a ver todos os dias, elas assim, como seria sazonais, por exemplo. Tem épocas que as demandas envolvendo acidente de trânsito parece que aumentam. Entendi. Principalmente nessas épocas quando a gente sai de feriados, finais de anos, essas grandes, quando tem a movimentação maior. Em determinadas épocas envolve muito, por exemplo, questões envolvendo empréstimos. E até mesmo agora, em virtude desses escândalos que estão sendo veiculados aí, as pessoas estão procurando demais. Aí já tem época que para mais, aí tem época que aumenta a demanda envolvendo as telefonias, já tem época que aumenta mais as demandas envolvendo COSERN, CAERN. Não tem assim uma demanda específica, mas tem época que a gente percebe que demandas, por exemplo, envolvendo COSERN, CAERN aumentam mais. Eu não sei identificar por quê, teria que ser feito um estudo. Já em determinadas épocas aumenta mais as questões, por exemplo, de acidente, em outras épocas aumenta mais as questões envolvendo, por exemplo, empréstimos bancários, mas em regra, durante o ano a gente vai ter demandas envolvendo essas situações. Umas um pouco mais, outras um pouco menos, mas em regra, todo ano a gente vai ter, todos os meses e praticamente todas as semanas a gente tem demandas envolvendo essas daí que eu falei, que são muito mais comuns. Entendi. E eu lembro que José Iranildo falou que nem sempre é preciso a presença de um advogado, né? Isso porque a gente vê que quando a pessoa vai entrar com ação judicial, a gente vê muito o profissional do direito, um advogado ali auxiliando aquele cidadão. Mas nos juizados especiais, então, não é preciso. Nem sempre, é isso? Vocês poderiam explicar um pouquinho? A princípio, não precisa, tá certo? De advogado. Como o meu colega falou, existem causas mais complexas, tá? Que vai necessitar de um advogado. Até 20 salários mínimos, certo? Não precisa. De 20 a 40 salários, aí ele vai precisar. Agora, para isso, ele precisa passar na triagem, entendeu? Ele comparece ao juizado, certo? E nós consultamos aquela causa, nós avaliamos, fazemos perguntas e vemos se de fato aquela causa vai precisar ou não de advogado pelo valor, pela complexidade e se é realmente no juizado, certo? Ele pode não só comparecer ao fórum Jales Costas, no setor de triagem, como ele pode entrar em contato pelo WhatsApp, certo? Nosso telefone de WhatsApp, no caso aqui, é o 8831-7394, que fazemos também triagem pelo WhatsApp.
informamos as formas que ajuizamos, avaliamos qual é a causa, qual é a complexidade, quais os documentos necessários, certo? E se pelo WhatsApp não pudermos fazermos uma avaliação mais profunda, a gente aconselha a parte que compareça presencialmente no ajuizamento, certo? Para ser avaliado. Então, a parte, ela comparece presencialmente, né? E, através dessa triagem, né, a gente vê a possibilidade de ser, de fato, no ajuizamento. Com agendamento, nós temos várias formas de ajuizar a ação, entendeu? De ajudar a parte a ter acesso a essa justiça gratuita, certo? E aí, aqui em Natal, é no Fórum Jales Costa, ali no bairro Cidade Alta. Isso. Entendido. E aí, nas outras comarcas do estado, também pode entrar pelo WhatsApp? O Fórum Jales Costa, ele é o ajuizamento central. Certo. Ele distribui para todas as comarcas, tá? Então, ela também, se ela não quiser, se ela estiver morando aqui em Natal, né, ou de passagem aqui, ela pode comparecer. E lá vai ser distribuído para a comarca que ela mora, certo? Para a cidade, para o município que ela mora. E ela lá vai resolver a sua situação, certo? Agora, também pode ser ajuizado lá na comarca onde ela mora ou nos arredores. Perfeito. E falando dessa questão, das formas de entrar com a ação nos juizados especiais, a gente não pode esquecer também de falar do aplicativo Justiça RN, isso, que foi lançado recentemente pelo TJRN também, trazendo ali uma maior acessibilidade, uma facilidade, né, nos serviços da Justiça Potiguar. E a gente não pode deixar também de deixar claro que através desse aplicativo o cidadão ele pode entrar com ajuizamento, não é isso? Além do aplicativo que chegou em boa hora, nós temos no site do tribunal o É Fácil, certo? Que ela pode preencher um formulário, tá? E ao preencher esse formulário e juntar os documentos, esse É Fácil é dirigido para o nosso e-mail, certo? Quando chega no nosso e-mail, é avaliado por um servidor para ser feito alguns ajustes, se for necessário. E a comunicação com a parte fica sendo por e-mail. Também tem diretamente por e-mail. Se ela não quiser utilizar o É Fácil, tá? Ou o aplicativo Justiça RN, ela pode enviar uma mensagem por e-mail, explicando, fazendo um resumo da situação, e o diálogo com o servidor será por esse e-mail, tá? Também temos por telefone presencial lá, o físico, que é 36738810, que passamos as informações, fazemos uma triagem e também fazemos por meio do WhatsApp, como eu já falei anteriormente. Perfeito. Então, são várias formas aí do cidadão ele conseguir a ajuda da Justiça Potiguar para solucionar a sua causa, né? Como José Iranildo falou, são diversas causas, né? Esse é o objetivo justamente para aí a Justiça contribuir na solução desses problemas. E é justamente isso que eu queria perguntar. Por que vocês consideram tão importante oferecer esse tipo de serviço diretamente à população, que é um serviço de forma centralizada, que, como a gente falou, o Juizado Especial tem aqui no Rio Grande do Norte, mas também tem as outras comarcas do estado que contribuem ali no serviço. E aí, como vocês observam a importância desse serviço para o cidadão? O setor de ajuizamento, ele presta um serviço diferenciado. Diferenciado por quê? Porque é uma maneira pela qual a gente tem um contato direto com as pessoas que objetivam resolver o seu problema. Obviamente que nem sempre é possível, mas na medida do possível, o setor ele faz de tudo para que aquela pessoa tenha a sua demanda resolvida. E é muito bom quando a gente tem um problema, que a gente busca um órgão público, o setor de ajuizamento faz parte do Poder Judiciário, é um órgão, está ali para atender a população da melhor maneira possível. E é muito bom saber que a gente tem essa possibilidade de efetivamente ajudar a maior quantidade de pessoas que procuram a gente. Por exemplo, quando a gente tem um problema, a gente quer a solução. E é muito bom quando a gente busca um local onde a gente sabe que vai ser resolvido aquele problema. Então, nós nos sentimos gratificados em poder prestar essa
contribuição. Por quê? Obviamente, a solução do problema ele passa por várias etapas. O que nós fazemos lá, nós fazemos digamos assim, nós damos o pontapé inicial para a pessoa resolver aquele problema. Então é de fundamental importância a gente oferecer esse tipo de serviço, e como Rosa já frisando, só relembrando, a pessoa pode ter acesso a esse serviço de várias maneiras. Por exemplo, antigamente a única maneira que o ajuizamento atendia era presencial, mas em virtude da pandemia, não só o setor de ajuizamento, mas a justiça como um todo, ela se inovou, buscou meios de atender a população. E hoje nós temos várias maneiras pelas quais a pessoa pode ter acesso à justiça, seja através do e-mail, seja através do site, pelo E-Fácil, seja através do aplicativo Justiça RN, seja por meio de telefone, pode ser feito o agendamento, a pessoa pode ir, mesmo sem ser feito o agendamento, tentar um encaixe, ou seja, são várias maneiras que foram disponibilizadas, várias possibilidades para tentar atender a maior quantidade de pessoas possível. Obviamente que é muito bom, como eu disse, poder participar da vida dessas pessoas buscando a solução, dando o pontapé inicial. A nossa parte é essa, dar o pontapé inicial, porque a solução a gente sabe que depende exatamente de quem vai julgar, conhecer ou não aquela pretensão da pessoa, mas é muito bom para a gente, nós nos sentimos muito gratificados em poder participar, poder prestar esse serviço à população, que de certa forma é descentralizado. Por quê? Porque ela não tem só aquela maneira de ir lá, ela pode fazer de várias maneiras. E como Rosa já frisou, nós atendemos demanda e distribuímos demanda para o estado todo. Então, uma pessoa que, por exemplo, mora lá em Pau dos Ferros, tem uma demanda para resolver, está aqui em Natal, ela vai ser atendida, ela pode ser atendida e a demanda dela pode ser enviada para o juiz analisar. Isso mostra o quê? Que mesmo estando aqui, se a pessoa quiser, ela pode fazer isso. Ou seja, ela não necessita necessariamente ir lá para Pau dos Ferros para fazer. Lembrando que nas comarcas, essa estrutura de setor de ajuizamento nós só temos aqui em Natal. Em muitas comarcas, muitas vezes, não tem essa estrutura dessa maneira. Por isso que nós fazemos essa distribuição para qualquer comarca do estado. Entendi. Seja por quaisquer que sejam os canais de atendimento. E falando nessa questão das demandas, há uma média de demandas mensais que vocês recebem? Não, a gente, assim, nós temos vagas de agendamento, né? Então, nós agendamos e encaixamos, né? Nunca deixamos de prestar o serviço necessário à parte, certo? Quando o encaixe, quando é que o encaixe pode ser possibilitado? O agendamento, a pessoa que está agendada ligou, avisou que não pôde comparecer, ou mesmo sem avisar não comparece, e aquela parte que está lá, já na triagem, né? Com todos os documentos necessários para ajuizar a ação. Então, nós encaixamos ela no atendimento, certo? Para que a parte não fique descoberta daquela ajuda que o juizado pode prestar, certo? E temos também a questão da urgência, né? Casos de água, fornecimentos de luz e urgências de saúde, nós temos, não tem assim uma vaga específica. Chegou necessitando disso, com os documentos necessários para abrir essa demanda, nós atendemos, neste caso, até às 5 horas da tarde. E em caso que não seja tão urgente, digamos assim, é até qual horário? Nós fazemos a triagem, certo? De 7h30 às 14 horas. Okay. Certo? O agendamento também temos horários 7h30, 9 horas, 10 horas e meio-dia. Perfeito. São 3 pessoas para cada horário e mais os encaixes. Entendi. Temos diariamente, além dessas pessoas que estão comparecendo, o atendimento por e-mail. Enquanto tem servidores presencialmente atendendo, tem servidores pela manhã e pela tarde atendendo os e-mails. Perfeito. E
O nosso bate-papo está perto de chegar ao fim. E vocês acreditam que o ajuizamento tem ajudado a resolver situações que muitas vezes ficariam sem soluções? Eu acho interessante essa pergunta porque eu conheço uma pessoa, no passado, ela teve um problema com questão de internet. E aí a fatura estava vindo com a cobrança indevida. E ela só procurou a justiça depois que ela estava em conversa com uma amiga que é advogada. E aí orientou ela para procurar a justiça e foi quando o caso dela foi solucionado. Então, vocês acreditam que esse ajuizamento tem ajudado a resolver essas questões? Sim, com certeza. Infelizmente, as empresas, elas não têm boa vontade para resolver questões simples, certo? Então, vou dar um exemplo aqui, um produto. Uma parte compra um guarda-roupa, certo? O guarda-roupa chega desmontado, tá? Quando o montador vai fazer a montagem do produto, do guarda-roupa, está faltando peças, está com defeito, certo? Então, a parte diz assim, eu quero a troca, ou então eu quero o que está faltando, certo? Ou a devolução, certo? Entra em contato com a empresa não tem a boa vontade de resolver. Então, às vezes passa 1 mês, 2 meses, e até tem casos que uma mãe gestante está prestes a ter a criança e tem aquele guarda-roupa, aquele berço, alguma coisa desse tipo precisando e a empresa não tem condições ou não tem boa vontade de resolver. Então, é necessário realmente entrar na justiça. Também tem as questões de nome negativado, certo? No registro, no SPC, tá certo? No serviço de crédito, indevidamente. Alguém usou o seu CPF, fez uma compra, a pessoa nem sabe que está com o nome negativado. Sim. De repente, ela descobre que o score baixa, né? E vai procurar saber. Aí tem uma compra em outro estado, certo? Ou de outras coisas que ela desconhece. Então, ela entra em contato com a empresa não tem a boa vontade de resolver aquela questão. Então, é necessário, de fato, que ela entre no juizado para pedir, nesse caso do nome negativado, cabe um pedido de liminar, certo? Porque, senão, ela não vai ter condições de ter seu problema resolvido. Então, a justiça, o juizado, certo? Como o meu colega Iranildo falou, ele resolve essas questões com uma certa rapidez e é muito gratificante, de fato, quando chega uma pessoa nessas condições de água, de luz ou até de telefonia, precisando de ajuda porque a empresa não quis fazer a sua parte, que é resolver de forma amigável o problema, a gente vê o problema sendo solucionado. Só complementando, é interessante a pergunta que você fez. Já passei por várias experiências de encontrar pessoas que foram atendidas por nós lá e a pessoa estar grata porque teve o problema dela resolvido. Então, isso é uma prova de que, de fato, nós contribuímos. Obviamente que nem todas as pessoas vão ter suas demandas atendidas por diversos fatores, mas, efetivamente, boa parte das pessoas que procuram o setor de ajuizamento para resolver seu problema tem uma solução favorável. Então é bom e, de fato, presta um serviço efetivo. Perfeito, muito obrigada pelos esclarecimentos. Sem dúvidas, é uma conversa necessária, importante, principalmente para as pessoas que ainda não conhecem a importância dos juizados especiais aqui no nosso estado. E a gente não pode deixar de falar também da Semana dos Juizados Especiais do RN que está acontecendo, que vai até agora, dia 6 de junho, até essa sexta-feira, né? E aí inclui palestras, exposições, atendimento ao público, né? Tem uma ação social, então vocês podem fazer o convite para quem está nos acompanhando, que ainda dá tempo de participar da Semana dos Juizados Especiais do RN. Sim, eu convido a população, né, a participar desta semana, inclusive. Vai ter um dia, no dia 6, vai ter o dia que vamos ajudar as pessoas de rua, né? Os moradores de rua. Vai ter uma palestra, vai ter o banho social, né? Distribuição de alimento, distribuição de roupa, certo? Então, de produtos de higiene pessoal. É claro que eu não sei quem vai ouvir esse podcast se tem esse tipo de conhecimento, mas se tiver conhecimento de alguém que esteja precisando,
né, é só indicar para comparecer nessa semana, que vai ser muito importante. Qual é o local da ação social? Vai ser ao lado do fazendário. Fórum Fazendário. Do Fórum Fazendário, ali na Cidade Alta. Para concluir, fica a dica aí. Se você tem um problema, pode nos procurar. Obviamente que vai ser feita uma análise e, em sendo possível ajuizar sua demanda, a gente vai fazer. E lembrando sempre que a justiça é gratuita. Muitas pessoas às vezes perguntam, precisa pagar? Não precisa pagar nada, é grátis. Nós estamos lá, não precisa pagar para servidor, não precisa pagar nada disso, é tudo grátis, o atendimento é gratuito, tá certo? E as pessoas que procuram o setor de ajuizamento, lembrar também, se a demanda dela for dentro do limite do juizado, de 20 salários mínimos, ela também não necessita da assistência de um advogado. Eu gostaria só de frisar, enfatizar, que os canais que temos para as pessoas terem acesso, o WhatsApp 88317394, o telefone fixo 3673-8810, o e-mail, que também pode enviar uma mensagem por e-mail, setordeajuizamento@tjrn.jus.br. Temos também no site do tribunal o E-Fácil e o aplicativo Justiça RN. Perfeito. Então, como vocês falaram, várias formas aí do cidadão ser assistido pela Justiça Potiguar de forma gratuita, de forma ágil e fácil. Não é isso? Então, mais uma vez eu quero agradecer vocês dois por terem aceitado participar do nosso bate-papo e sejam sempre bem-vindos para participar aqui de mais outros podcasts. Obrigada. Agradecemos. E você que nos acompanha, não esqueça de curtir, compartilhar o nosso podcast e acompanhar os próximos episódios. Até mais!